Graça e paz, igreja. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. É com imensa satisfação que eu estou aqui, nesse momento, para render louvor junto com os irmãos. Obrigado aos pastores que conseguiram um espaço, na sua agenda tão corrida para cultuar a Deus conosco hoje, nesse culto. É um dia que o Deus separou para nós, é muita gratidão que temos, que Deus, aprove a Deus escolher o pastor Fernando a conduzir o seu rebanho, à frente a esse tempo, e estamos muito felizes com isso. Eu concito a todos ficar de pé, abaixar a fronte em reverência a Deus e vamos orar. O poderoso Deus, amado Pai, te consagramos, Senhor, esse momento, ó Deus, que o nosso louvor chegue a Ti, ó Deus, como uma oferta, Senhor, suave, que o Senhor nos abençoe, ó Pai, na condução desse culto, ó Pai, e que todos nós, ó Pai, possamos estar, Senhor, de corações alegres, ó Deus, no dia de hoje, ó Deus, porque é um dia que o Senhor fez para nós. Senhor, nos abençoe com Tua presença. Obrigado, Senhor, por todos os pastores que estão aqui, que o Senhor reforce, redobre, Senhor, a força de cada um, que cada um, ó Pai, se sinta regozijado, ó Deus, com a Tua presença e com o Teu amor. Eu Te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém, ó Deus. Amém. Irmã Damaris? Pode assentar, queridos, e vamos ouvir uma canção do Coral Betel, onde estaremos honrando ao Senhor. A canção diz: glória e honra, poder e força sejam dadas ao Senhor Jesus.
Amém. Glória a Deus. Senhor, seja exaltado e seja glorificado nesta noite. É uma noite de alegria, de gratidão. Estamos aqui com o nosso coração gratos pela vida do nosso pastor, pela vida da nossa igreja. E estamos aqui dando glórias a Deus pela sua vida, pela família e por todos nós. Vamos nos colocar em pé e eu quero te convidar a cantar canções de exaltação ao nosso Senhor. E vamos cantar um salmo que diz: cantai ao Senhor um cântico novo. E é um salmo tão bonito e eu te convido a adorar e cantar com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, louvores ao nosso Deus. Podemos exaltá-lo com as palmas? Ele é o nosso Rei da glória. Nós estamos aqui para nos prostrar diante do Senhor e reconhecer a presença do Senhor neste lugar. Vamos continuar exaltando ao Rei adorado.
os homens vão começar cantando. Vozes femininas. Desceu da glória e homem se fez varão de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus padeceu, sim, Cristo, todos entregou sua vida de forma espontânea, Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo. Foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e tem um nome capaz de nos salvar. É Jesus, é Jesus, só Jesus virá em breve. O Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder, voltará. Sim, Jesus voltará. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de exaltar o Teu nome. Podem sentar, queridos. Bom, coisa boa adorar o Senhor, né, pastor? É grande satisfação. Pastor Alípio, gostaria de passar as mãos do pastor a palavra. Obrigado. Olá, queridos irmãos, a graça e a paz de Cristo Jesus. Que presente vocês nos deram, a nós, amigos pastores, de podermos estar com o pastor Fernando e família, um culto de gratidão a Deus pela
posse dele, porque para nós pastores, o domingo é impossível, né? Nós estarmos juntos. Então, quando o pastor Fernando disse, olha, minha posse lá na Betel será no domingo, eu falei, pastor, dá um jeitinho de nós estarmos juntos, de podermos abraçar e demonstrar todo o carinho nosso pela sua família, pela igreja, todo o carinho nosso pela oportunidade de caminhar com a Betel há tantos anos. Que privilégio e que alegria, viu? E eu hoje, alguém disse assim, você vai pregar? Eu falei, pregar é muito difícil, eu vou compartilhar algumas palavras. Eu hoje quero compartilhar com a igreja. Eu sei que também segunda-feira para outros é difícil, o trânsito, o trabalho, então eu sei que a mensagem deve ficar filmada. Quero compartilhar com a igreja presente, com a igreja que não está presente, um texto muito forte, que está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, e eu quero falar sobre a cronologia às avessas, pensar na vida da frente para trás. Alguém já disse que o mais importante na vida é como você termina todas as coisas. Provérbios fala sobre isso também, Eclesiastes toca nesse ponto. Eu quero pensar um pouquinho no futuro. Pastor Fernando é jovem, não é, meus irmãos? Fala que ele é, por favor. Ele é jovem. E ele tem pelo menos aí uns 30 anos de ministério pela frente. No mínimo, eu queria ouvir no mínimo da parte dele. E, olha aí, os irmãos já falaram. Eu gostaria de pensar essa cronologia. Como será daqui 30 anos ou mais? Como será o teu último dia de ministério, pastor Fernando? Estamos alegres no dia do começo, mas como será o fim? Sem aqui querer sugerir a Deus nada diferente do que Ele fez, mas se eu pudesse escolher, pastor Fernando, eu gostaria de nascer velho e morrer criança. Se eu pudesse escolher, e que isso me fosse possível carregando a sabedoria de velho, porque eu olho para trás e vejo quantos erros eu cometi por falta de conhecimento, sabedoria, entendimento, por não ter chegado à maturidade. E algumas maturidades chegam na idade mesmo, né? Eu tenho 50 anos e posso dizer assim, sou maduro para algumas coisas, outras ainda estou aprendendo. É interessante isso. Então eu quero pensar com você, olhando para esse texto, nesse monarca, Saul, o primeiro rei de Israel. Olhar para como ele termina o ministério dele e aprender com isso. Olhar para o que aconteceu na vida dele e crescer com isso, todos nós pastores, e também pastor Fernando. É interessante que o início de Salomão foi muito legal. O capítulo 9 do primeiro livro de Samuel, versículo 21, diz que ele era alguém muito simples, muito humilde, e que ele se considerava aquém para a tarefa de ser rei. É muito interessante como ele começou, mas quero ler o texto de como ele terminou. E convido você então para abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, e eu vou ler do versículo 12 em diante, que diz assim: de madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor,
o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu direi a você o que o Senhor me falou essa noite. Respondeu Saul: dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: vai e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova. Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, e o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgai. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que gordura de carneiros. Esse texto, ele retrata aproximadamente 30 anos depois do ministério de Saul. 30 anos aproximadamente depois do ministério, não, desculpe, confundi as coisas, do reinado de Saul, da monarquia de Saul. E ele está ali agora diante de Samuel num momento muito emblemático, e com certeza Saul ali faz grandes reflexões, e eu quero trazer para vocês essas reflexões. Mas o tema da minha mensagem vai abordar por que Saul não termina bem o seu reinado. Quais foram os erros que ele cometeu? Quais foram as questões onde ele se desviou? Por que quero pensar em como essa história termina? Por que ele chegou onde chegou? Esses dias estava ouvindo uma palestra sobre golfe. Estava lá um aluno vendo o professor jogar golfe. Não sei quantos aqui praticam esse esporte. Acho que muitos aqui, né? Não, o Brasil não é o país do golfe. Mas estava lá o aluno vendo o mestre dar as suas tacadas. O aluno foi e sentiu que estava dando da mesma forma as tacadas na bolinha de golfe. Só que a bola do mestre ia perto dos buracos e a do aluno ia para o rio, ia para o meio do mato. E aí uma hora ele falou: qual é o segredo, mestre? O mestre disse: o pequeno ângulo que você erra aqui, dá uma grande diferença ali. O pequeno ângulo que você muda aqui, dá uma grande diferença acolá. A mudança de ângulo na vida de Saul, com certeza trouxe a ele terríveis resultados. Eu, quando garoto, eu fui servente de pedreiro, irmãos. E eu falei para o pedreiro: olha, eu acho que eu já estou pronto para construir a primeira parede. E o meu tio Ademar me deixou construir a primeira parede. E eu comecei essa parede no prumo errado. Quando eu terminei, ela estava a quase 20 centímetros de diferença entre a base e o fim da parede. Pequenos erros podem virar tragédia lá na frente. Pequenos detalhes podem acabar com tudo. E hoje eu quero olhar para a vida de Saul e nos vacinar, pastores. Porque a maioria de nós que estamos aqui, estamos no ministério. Eu não estou falando com o pastor Fernando apenas, e ele me disse isso: pastor Alípio, a Betel é uma igreja que quer abençoar pastores, não só hoje, mas sempre. Se você quer ser abençoado, gente, procura a Betel, que o pastor já falou aqui.
Eu quero falar com vocês, pastores, que como eu, nós estamos no ministério. Eu quero olhar para a história de Saul, para a sua liderança a longo prazo, e tirar lições que nos vacine, para que a gente termine o ministério de alguém que ainda não terminou, mas ele deixou especificamente a igreja como titular, como o pastor João Martins, um homem correto, admirado e amado por todos nós. Qual o segredo? Que decisões nós precisamos tomar? O que isso tem a ver com a gente? Eu vi em Saul alguns erros e quero compartilhar com vocês. A primeira coisa que vejo em Saul está ali no versículo 12, e quando li, meu coração apertou. Esse texto eu fiquei nele um tempão olhando para esse versículo 12, e no verso 12 a gente lê que quando Samuel, o profeta, o vai procurar, ele está no campo fazendo o quê? Quem lê o versículo 12 aí comigo? O que Saul está fazendo no campo? Um altar, um monumento para si mesmo. Um monumento em sua homenagem. Ele está querendo honra. Ele está orgulhoso. E o orgulho é o primeiro aspecto que vejo na vida de Saul, que é claramente o que o derruba, o que faz perder 30 anos depois tudo que Deus lhe havia dado. Saul buscou honra para si. Saul estava precisando de autoafirmação. Saul estava precisando ser importante. E eu, às vezes, encontro pastor que quer ser importante, viu, irmãos? Pastor que busca honra no ministério, às vezes encontro. E quando encontro, eu puxo a orelha. Porque é isso que eu gostaria que fosse feito comigo. Saul estava buscando honra, ele queria reconhecimento, ele queria aplausos, ele queria ser importante, ele queria ser amado pelo povo, ele queria ser aclamado, ele queria ser abraçado. Ele tinha esquecido que a fonte do ministério, e aqui está onde eu quero deixar para todos nós, é Deus. É em Deus que nós somos pastores, é por Deus que nós somos pastores, é Deus quem dá ministério, é Deus quem dá dons, foi Deus quem separou e não há honra alguma em nós. Foi Deus que um dia nos chamou, foi Deus que um dia nos ungiu, foi Deus que um dia nos capacitou, é Deus que nos dá a oportunidade de cuidar da noiva dele. Eu fico lembrando, quando leio esse texto, que na caminhada com Jesus, alguns discípulos também quiseram ser honrados, e eu fico pensando, meu Deus, se João, e quem lembra o nome do irmão de João? Um de cada vez. João e Tiago, é que eu tinha esquecido mesmo. Não, estou brincando. Se João e Tiago queriam honra, e naquele momento em que andavam com Jesus, fizeram a mãe deles abordar Jesus e perguntar, e aí Jesus, quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda? Se João e Tiago voltaram nesse assunto na mesa da ceia, João, o apóstolo do amor, Tiago, o segundo mártir, depois ele morre logo depois de Estevão, ali no capítulo 12 de Atos, se esses dois quiseram honra, se esses dois que andaram 3 anos e meio com Jesus quiseram honra, eu fico pensando, será que às vezes eu não quero também? Será que eu sou melhor do que esses homens? E eu me lembro que quando eles tentaram discutir isso com Jesus, ali na mesa da ceia, né? Começa ali uma discussão, quem é maior, quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda. Jesus resolve aquela questão levantando da mesa da ceia, pegando a bacia, pegando a toalha e lavando os pés dos discípulos. Jesus muda o paradigma de força, de poder, e ali ele ensina que a autoridade se conquista servindo. A autoridade se conquista o dia que as ovelhas precisam da gente e a gente está lá. O dia que as ovelhas têm as suas dificuldades e podem contar com a gente. O dia que as ovelhas têm seu choro, sua dor e a gente está por perto. E assim é que se conquista a autoridade no reino de Deus, com uma bacia e uma toalha. Mas de fato, a igreja não é um lugar para o pastor se sentir realizado, é um lugar para o pastor servir.
mas não é um lugar também para ninguém se sentir realizado. Irmãos queridos, eu tenho rodado o estado de São Paulo, e ainda ouço em alguns lugares que algumas igrejas têm donos, que algumas igrejas, há homens em algumas igrejas que querem ser o senhor da igreja, dominar a igreja, fazer as coisas conforme o coração deles. Queridos irmãos, a igreja não é lugar para isso, para orgulho, para soberba. Por isso, ao mesmo tempo em que o pastor não deve ocupar esse lugar, pastor, a sua autoridade também não deve deixar com que ninguém ocupe. Está sob a sua responsabilidade disciplinar qualquer um que queira ser honrado, qualquer um que queira o lugar de Cristo, que o Cristo é o cabeça da igreja. Está em sua mão liderar isso com força que for necessária. Nem o irmão, nem ninguém deve ter proeminência no reino de Deus, na igreja. Não deixe que o orgulho dirija as pessoas no seu ministério, pastor. Exorte pessoas que você perceba está indo nessa direção. Meus irmãos, como tenho visto infelizmente, pessoas e pessoas querendo ser o dono da noiva de Cristo. A noiva de Cristo já tem dono, a igreja já tem um cabeça, e a gente não deve, de forma nenhuma, aceitar, nem que a gente mesmo tome esse papel, mas também que ninguém o tome. Então, Saul, ele erra ao se permitir sentir orgulho, ao querer se autopromover. Qualquer um que queira se autopromover através da igreja de Cristo está errado. Seja você alguém que cante aqui, seja você alguém da diretoria, seja você do corpo diaconal, a igreja é do Senhor, e você está aqui para servir. Como cada um que vai passar aqui, você está aqui para construir a igreja, para ser abençoado por Deus e construir a igreja, ser abençoado por Deus com dons e talentos e entregá-los ao Senhor. A segunda questão que eu vejo em Saul muito clara, é que ele também não tinha a capacidade de assumir suas culpas. Você está com a sua Bíblia aberta aí, veja que interessante o versículo 15, ele diz assim, olha, os soldados trouxeram os despojos dos amalequitas, tipo assim, não fui eu, foram os soldados. O versículo 21, ele diz, os soldados tomaram as ovelhas, os soldados tomaram ovelhas e bois dos despojos. Neste texto, por duas vezes, ao invés de dizer eu errei, ele fala mais ou menos como aquele som do Éden que chega até hoje, foi a mulher que tu me deste. Ao invés de dizer eu errei, ele acha um culpado. Ao invés de dizer eu errei, ele quer colocar sobre o ombro do outro os seus próprios erros. Desde o Éden, a estratégia de culpar o outro está posta à mesa. E quem culpa o outro não resolve o seu coração e os seus pecados. Deixa eu fazer uma profecia aqui, mesmo sendo pastor batista, quem aqui vota favorável a eu fazer uma profecia? Pastor Fernando, o irmão vai errar no ministério. Acertei a minha profecia? Vai errar. E muitas vezes, eu digo sempre que na convenção, se o pessoal tiver muita paciência comigo, das 30 decisões que eu tomo todo dia, se o pessoal tiver muita paciência comigo, 3 eu vou errar. São 3 por dia, são quantas no mês? E no ano? Se o pessoal continuar tendo paciência comigo, eu devo continuar sendo o diretor da convenção, mas eu erro o tempo todo. Mas quem erra é quem decide. Quem erra é quem está à frente, quem erra é quem tem que tomar decisão. Ora, igreja querida, não espere que o pastor não erre. Isso é utopia. Não espere que ele não erre. Mas, pastor Fernando, nós como pastores, nós devemos aprender a fazer diferente de Saul. Quando a gente errar, a gente precisa reconhecer. Não é feio errar, feio é não reconhecer. Quando a gente errar, a gente precisa saber dizer, eu errei. Tempos atrás eu estava lá no púlpito da IB de Santos, com o microfone na mão, dizendo, irmãos, eu quero pedir perdão para vocês. E não me doeu. Eu tinha errado mesmo com a igreja. E eu acho que
a gente que tem a Bíblia inteira na mão, a gente tem pistas interessantes a respeito de erros e equívocos. Eu não sei se você conhece algum personagem bíblico que não tenha cometido nenhum erro, ou pelo menos que a Bíblia não tenha registrado nenhum erro dele. Você conhece algum personagem bíblico que a Bíblia não tenha dito nenhuma coisa que ele tenha errado? Olha aí, vocês têm umas pistas aí, mas se ler direitinho, né? Se ler direitinho, você vai encontrar. A Bíblia, ela fez questão de expor os erros dos seus ídolos, dos seus heróis, dos seus personagens, para que a gente percebesse que é assim, nós somos humanos, a gente vai crescendo, a gente vai melhorando, a gente erra, e tem que haver perdão, tem que haver misericórdia, tem que haver acerto. Só que Salomão chegou no momento em que ele preferiu a autodefesa do que a defesa do alto. E quando a gente erra, pastor Fernando, a nossa lembrança é que nós temos um advogado, é que o Senhor nos restaura. Irmãos, eu já cometi tantos erros no ministério que às vezes eu penso, será que eu poderia ter continuado? A igreja foi muito misericordiosa comigo mesmo. É por isso que eu disse que eu gostaria de ter nascido com 100 anos e com aquela bagagem diminuindo a cada ano, que eu acho que assim eu erraria menos. Saul errou. Eu não sei o que aconteceria, mas quero deixar para a reflexão dos irmãos. Ele estava predestinado a errar? Na minha teologia não, tá, irmãos? Na minha teologia não. Se ele pedisse perdão e reconhecesse naquele momento, se ele dissesse para o profeta, olha profeta, eu errei mesmo, eu quero me acertar, eu fiz isso, eu estava lá no campo, eu estava lá construindo um monumento ao meu nome, eu mesmo que não fiz o que Deus mandou, o comandante sou eu, a responsabilidade é minha. Eu fico pensando o que poderia ter acontecido. Reconheça seus erros, pastor, mas ajude o rebanho a fazer isso também. É função pastoral exortar. Essa é uma dura função pastoral. Meu irmão, já que eu digo que eu vou confessar mais um pecado aqui. Qual é a tua dificuldade ministerial, Alípio? Quando eu tenho que pegar uma ovelha pelo pescoço e levar lá para o gabinete. Quando eu tenho que dar um mata-leão numa ovelha, meus irmãos, dói em mim, eu choro junto com a ovelha, eu brigo com ele chorando. Mas é tua função, pastor. O Senhor que te chamou, Ele também te deu o cajado à mão, para que você reconheça os seus erros, mas ajude as ovelhas a fazer isso também. Não tenha dificuldade, o Senhor te deu autoridade para isso. Não tenha dificuldade de chamar num gabinete, não exponha essas pessoas e dizer, olha meu irmão, tenho percebido isso aqui na sua vida. Irmãos, quantos erros deixariam de acontecer se nós pastores fizéssemos mais vezes isso, estivéssemos atentos aos sinais e levássemos as pessoas à reflexão sobre os seus erros. E essa tarefa é um pouco difícil. Por exemplo, uma vez eu tive que falar com um homem que cometeu um adultério, pastor. E aí eu dizia para ele, meu irmão, você tem falhado na sua vida, né? Ele, eu tenho pisado na bola. Aí deixa eu ver se pisado na bola é um termo bíblico. E não achava pisado na bola na Bíblia. Eu disse, então, o que você tem feito, meu irmão? Me conta aqui. Ele, eu tenho vacilado. E eu dizia, deixa eu ver se vacilado tem na Bíblia. A exortação precisa ser a ponto de que a ovelha e nós mesmos confessemos a ponto de encontrar o nome do nosso pecado na palavra. Porque quando a palavra mostra o nome do nosso pecado, ela mostra como tratá-lo. Toda vez que a gente identifica, há diagnóstico, a gente sabe como tratar, a gente entende como fazer. Então, pastor, vista-se de autoridade, para que você seja o ponto de equilíbrio espiritual, tendo a possibilidade de levar os membros à reflexão sobre os seus próprios erros e pecados. E isso não é soberba nem arrogância, é só o cuidado pastoral. Tenha certeza de que isso vai acontecer muitas vezes. E lembre-se dessa palavra de hoje. É a tua função. Foi para isso que o Senhor te chamou. Foi para isso que Ele te comissionou. Então, meus irmãos, Saul errou muito quando culpou os outros pelos pecados deles. Irmãos queridos, aprendamos a reconhecer os nossos erros e pecados. Aprendamos a prática da confissão.
A prática da confissão, meus irmãos, nos ajuda muito a não voltar para o lixo do nosso pecado de novo. Quando a gente dá nome, quando a gente percebe o quanto ofendeu a Deus, isso ajuda a gente a crescer, a melhorar e a buscar santidade. E ele, ao não assumir os seus erros, ele usa meias verdades para autoproteção. Você está com a sua Bíblia aberta aí, veja que interessante o versículo 13. Quando, diz o texto, quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor. Desculpa aí, ele vai ficar chateado comigo, Saul, e se a gente se encontrar lá no céu, ele vai ter que ter uma resenha comigo. Mas que cara de pau, né? Olha, eu fiz tudo que o Senhor queria. Quem não confessa fica usando meias verdades para se proteger, fica se escondendo. E você sabe, né, irmão, meias verdades são mentiras inteiras. Meias verdades são mentiras inteiras. Eu fico pensando que talvez Saul achou que pudesse enganar o próprio Deus. Alguns acham que pecam desse jeito, ninguém viu. Lê do engano, Deus sempre viu, Deus sempre vê. Então, Saul, ele se perde, e ele tenta diminuir o impacto do problema, não reconhecendo que errou, e ainda tentando encontrar caminhos para fugir disso. E eu fico pensando que Saul chegou nessa situação quando ele esqueceu de onde ele saiu. É interessante no texto, né? Parece que está totalmente fora de contexto, o versículo 17, leia comigo aí, ele parece que aparece aí do nada, mas não é. Para mim aqui está o grande problema de Saul. Samuel disse a ele: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. Irmãos queridos, eu creio que um outro grande erro de Saul foi esquecer de onde ele saiu. Eu não sei, você, pastor, que está aqui essa noite, se você consegue lembrar de onde você saiu, e se você consegue imaginar o que você seria se não fosse pastor. Eu sei que, quando leio esse texto, eu fico pensando que nós nunca devemos esquecer quem nos levantou, quem nos levou onde estamos. Não podemos esquecer quem nos tirou do lamaçal do pecado para nos tornar pastores, e quanta distância tivemos que caminhar para que isso acontecesse. Não sei se conseguimos lembrar quem nos capacita, de onde vem toda a unção que temos. Não sei se conseguimos nos lembrar que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não sei se conseguimos nos lembrar que é o Senhor quem dirige a nossa vida, o nosso ministério, é Ele quem dá, é Ele quem tira. Não sei se conseguimos nos lembrar que Ele é o dono das ovelhas. Não sei se conseguimos nos lembrar o que o Senhor fez desde o dia em que nos matriculamos no seminário. Consegue lembrar, pastor, qual era o teu plano? Eu sempre digo o meu plano. Meu plano era ser um pastor que ajudasse pastores. Eu queria continuar na minha profissão, que era muito boa. Irmãos, pastor ganha bem não, eu ganhava bem quando eu trabalhava na minha profissão. Eu queria continuar lá, tudo tranquilo, e ser um pastor que ajudasse pastores. Era meu objetivo. Aí de repente Deus falou comigo: não, você vai ser pastor. E aí o meu objetivo era ser pastor da igreja onde fui batizado. Era esse o grande objetivo da minha vida. E eu não poderia imaginar o que Deus iria fazer. Mas toda vez que eu acho que eu sou alguma coisa, e às vezes acontece isso comigo, toda vez que eu tendo a ter algum tipo de orgulho, o meu remédio está aqui. É me lembrar de onde o Senhor me tirou. É me lembrar de que eu não sou capaz, é me lembrar de continuar me achando pequeno. Me lembrar de continuar dependendo dEle. Porque o dia que esse elo romper, eu tenho certeza que as coisas não irão caminhar bem. Saul esqueceu de onde o Senhor o tirou, esqueceu onde ele começou, esqueceu quem fez tudo na vida dele. E outra coisa que eu vejo em Saul é como ele não lembrava a respeito do coração de Deus, não conseguia
conectar o coração de Deus à sua prática do reinado. O versículo 22 é muito interessante. Samuel, diz o texto, porém respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Saul começa a falhar quando ele esquece onde estava o coração de Deus, com que Deus de fato se importa, quais são as coisas que estão na agenda de Deus. E pastor Fernando, preste atenção nisso, as coisas que estão na agenda de Deus, nem sempre estão na agenda do CNPJ da nossa igreja. Eu gosto de contar uma história que foi muito interessante para mim. Eu evangelizava um casal que morava em frente à minha igreja, quando eu era recém-ordenado pastor ali, na Igreja Batista Jardim Primavera, em Guarujá. E eu sempre bati um papo com aquele casal e queria uma oportunidade, para falar do plano de salvação. E um dia, meus irmãos, eu estava saindo de casa 18h30 de domingo. Para onde vocês acham que eu estava indo? 18h30 de domingo? Para a igreja, com o sermão prontinho na Bíblia. E o senhor que morava na frente da minha casa viu eu manobrando o carro, fez: oi, pastor, podemos conversar agora? Eu disse: agora? Ele: sim, pastor, a minha esposa está lá chorando demais, e ela deu a oportunidade de o senhor entrar lá e conversar com a gente. E aí, eu, como bom batista culto, conversar com o casal. E eu, por alguns minutos, jovem pastor, recém-ordenado, pensei: não ir à igreja será uma tremenda irresponsabilidade. Se fosse aqui na Betel, com certeza eu seria excluído. Amém, irmãos? Mas não evangelizar aquele casal, neste momento em que ele disse: está tudo preparado, será uma grande responsabilidade também. E aí, irmãos, aquele dia eu entendi que a agenda de Deus às vezes é até diferente da agenda da igreja. E eu fui falar com aquele casal, pastor Fernando. Mandei um recadinho para os diáconos, falei: meu irmão, por isso o diácono é bom sempre ter um sermão dentro da Bíblia. Eu disse: meu irmão, resolve aí, que eu resolvo aqui. E foi um presente de Deus ter entendido a agenda e o coração de Deus. Salomão estava ligado nas coisas, ele se deixou levar pelos recursos, ele se deixou levar pelas ovelhas gordas, pelo patrimônio, ele esqueceu as coisas de Deus, o coração de Deus. E pastor Fernando e pastores presentes, nós sabemos disso, o coração de Deus está em pessoas. A gente pôde perceber isso lá no Rio Grande do Sul, pastor Fernando? Como o coração de Deus está em pessoas. As coisas acabaram no Rio Grande do Sul. Nós chegamos lá, a igreja estava sem culto há um mês. Mas como o Senhor nos chamava aquele tempo para cuidar daquelas pessoas, para amar aquelas pessoas. E por falar nisso, muito obrigado, Igreja Batista Betel, por todo o carinho e cuidado que vocês tiveram nesse processo de doações ao Rio Grande do Sul. Foi uma bênção mesmo poder contar com vocês. Saul esqueceu onde estava o coração de Deus. Eu acho que em algumas igrejas, às vezes isso é esquecido. Tem muita gente muito fera em estatuto, em regra parlamentar, e isso é bom, mas o coração de Deus tem que estar acima disso. Tem muita gente muito boa de documento, muito boa de assembleia, tem gente que é super articulada na assembleia, mas olha, o coração de Deus tem que estar acima disso. Deus não está preocupado, meus irmãos, olha, você vai se escandalizar que é o diretor da convenção falando isso. Deus não está preocupado com as nossas atas e com as nossas assembleias, está preocupado com as pessoas. Ele não está preocupado com as nossas regras. Ele te separou, pastor Fernando, para as pessoas. E que essa palavra norteie teu coração e teu ministério. E que sempre você perceba quando as coisas estiverem tirando o seu coração das pessoas.
Que você fique esperto para que isso não aconteça, porque confesso a todos aqui, em muitos momentos, o pastor administrador, o pastor que cuida de coisas, foi engolido no meu ministério pelo pastor que tinha que cuidar de pessoas. Saul havia esquecido, a respeito, ele não lembrava, ele tinha perdido a respeito do coração de Deus. E ele, com isso, versículo 24, vocês estão com a Bíblia aberta aí, ele se deixa levar pela opinião pública, ele se deixa levar pela opinião das pessoas, ele se deixa levar pelo povo. Versículo 24 é interessante, ele diz assim: pequei, reconheceu, lá na frente, disse Saul, mas aí ele mostra o que aconteceu: violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste, tive medo dos soldados e os atendi. Tive medo dos soldados e fiz o que eles queriam. Pastor Fernando, o irmão é o pastor da igreja. O Senhor deu a você essa incumbência, e que você nunca tenha medo dos soldados. Que ninguém nunca te impeça de exercer seu ministério forte, fazendo aquilo que o Senhor quer que você faça, com a tua Bíblia embaixo do braço, criando e trazendo princípio bíblico para cada atitude sua. E quando você tem princípio bíblico para cada atitude sua, faça. Não se preocupe com a opinião pública. Não se preocupe com quem não concorda. Se você estiver amparado em Deus e em sua palavra. Não se preocupe com o que o outro fale. Meus irmãos, se eu tivesse nascido com 100 anos, a primeira lição que eu levaria para o meu ministério é o seguinte: alguns que me beijam hoje e amanhã me baterão. Desculpe, ovelhas, mas isso é muito realidade na vida de pastores. Alguns que são muito amigos meus hoje, amanhã eles mudam. E se eu depender deles para continuar acreditando que eu sou pastor, eu estou perdido. Se eu depender deles para que eles reconheçam que eu sou pastor, vai dar ruim meu ministério. Eu preciso, muitas vezes, ir para a palavra e perguntar para Deus: e aí, Deus, está tudo bem entre eu e o Senhor? O Senhor continua acreditando? O Senhor continua reconhecendo o meu ministério? E quando Ele diz sim, a gente segue em frente, pastor Fernando. Saul, ele começou a tomar atitudes populares. E eu acho, pastores presentes, eu quero ouvir vocês, se eu estou errado, que os pastores são chamados para atitudes e palavras impopulares. Somos nós que somos chamados para pôr o dedo na ferida do pecado. Somos nós que somos chamados para trazer a Bíblia, inclusive aqueles textos que são amargos, que são difíceis de engolir. Somos nós que temos que chegar para alguém e dizer assim: olha, meu irmão, você precisa perdoar o teu inimigo. Você apanhou na sua face, meu irmão, em nome de Jesus, dá outra. Somos nós que temos que dar essas notícias, que temos que ensinar essas coisas e viver essas coisas no ministério. E mais do que isso, somos nós que devemos assumir a responsabilidade de liderar o rebanho e tomar sempre a decisão que o Senhor mandou tomar, independente da opinião pública. Sabe, pastor Fernando, qual o maior erro você cometeu no ministério, Alípio? Eu respondo, e eu acho que eu ainda continuo cometendo, é tentar agradar as pessoas. É tentar agradar as pessoas. E muitas vezes, tentando agradar as pessoas, eu desagradei o meu Deus. Muitas vezes. Que em nome de Jesus você não cometa esses erros, tenha força para superar essa tentação. E que a opinião pública nunca te mova. Que o seu chamado te ajude a ser contundente. E que você não se leve como Saul. Você percebeu por que, além da opinião pública, Saul, ele deixou o pecado acontecer? O texto diz para a gente também no versículo 24, ele diz: violei as tuas instruções porque tive medo. Tive medo. Irmãos, a condição que eu mais tenho dó de um pastor é quando o tempo dele já acabou numa igreja, ele não vai embora por causa de medo. Não tenha medo, pastor. Foi o Senhor que te chamou.
Não é a Igreja Betel que te sustenta, é o Senhor através da Igreja Betel. Não é a Igreja Betel que te dá ministério. Foi o Senhor que te deu e te colocou aqui. E que você tenha muita força, mesmo nos dias que dá medo, de continuar firme, fazendo o que o Senhor mandou. Termino esta breve meditação te dando o conselho que o Senhor deu a Josué, logo depois da morte de Moisés. Havia bastante insegurança no coração de Josué, mas o Senhor disse para ele: seja forte e corajoso. Leve esse texto no teu coração. Seja forte e corajoso. Família pastoral, sejam fortes e corajosos. O mistério não é fácil não, para vocês também não é. Mas que vocês apoiem o pastor Fernando em tudo aquilo que ele precisar fazer. Entendam os tempos de silêncio. Eu não sei se todos os pastores são iguais, mas eu tenho meus tempos de silêncio. Às vezes eu chego em casa e digo: hoje eu não quero falar nada. Vou para o meu quarto, para uma boa noite de sono, e depois a gente volta a conversar. Entendo. Porque eu conheci um grande RH do Brasil, e nós tivemos um tempo em casa muito gostoso uma vez, e ele estava me falando sobre o estudo que ele promoveu sobre as profissões mais insalubres do mundo. E segundo ele mora em São Caetano, um cara inteligentíssimo. A segunda profissão mais insalubre do mundo é ser pastor. Eu estou até querendo reivindicar no sindicato dos pastores insalubridade para a gente. 30% de insalubridade. Por isso, nos dias difíceis, continue firme. E que Deus te abençoe poderosamente. Termino agradecendo à igreja querida e ao querido pastor Fernando e família pela oportunidade de compartilhar esse texto. E que, ao olhar Saul, a gente alinhe o nosso coração e a nossa vida, pastores queridos, para que a gente termine bem. Infelizmente, no ministério muitos terminaram mal. Que isso não aconteça com cada um de nós. Que Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos. Muito obrigado. Eu quero convidar os pastores presentes para que se postem aqui depois dos microfones, por favor. Todos. Depois eu digo para vocês o que vocês vão fazer. Nós vamos cantar o hino da ordem. Quem souber tenor, canta tenor, barítono, baixo, segundo tenor, tá bom?
Vamos todos cantar o estribilho? O estribilho, todos em pé e vamos cantar. Peraí que eu fechei. É que eu não combinei com ela. Então, Ai, meu Deus. Qual é o número mesmo? 560? Não é pra Não é. É cantor cristão. Pastor, pastor Alípio, eu estava lembrando do que o senhor falou, que errou 20 centímetros na parede. Eu acho que eu tive uma decepção pior. Eu fui fazer um teste para servente de pedreiro. E aí eu preparei a massa. Aí o pedreiro chegou e falou, cadê essa massa que você preparou? Eu falei, é. Ele falou, e cadê o cimento? Eu falei, o que é cimento? Eu nunca ouvi falar em cimento na minha vida. Falou, você está reprovado. E fui reprovado para ser servente de pedreiro. Mas, pastor, o que me traz aqui é uma pergunta. Que eu tenho 67 anos, viu, pastor? E estou buscando essa resposta. O que é ser pastor? Porque eu não penso como pastor. Eu não ajo como pastor. E eu não tenho a paciência de ser um pastor. Deus me deu outro ministério. E aí eu escrevi, mais ou menos, me perdoe se eu estiver com a interpretação errada. Mas diz o seguinte, o que é ser pastor? Ser pastor é atender o chamado divino para ao aprisco dos céus, as almas conduzir. É ser de Cristo um emissário, um paladino ao mundo propagando a glória do porvir. É ser um homem de verdade e da verdade. É um conselheiro, um amigo forte para ouvir. Ser pastor é abençoar vidas e viver orando. É saber sorrir, mesmo com seu coração chorando. É ser um farol na rota do destino, ao mostrar o perigo e o mal a prevenir. É viver de renúncia, é tornar-se menino, para a bondade e a fé no coração poder fruir. Ser pastor é ter um coração que ama a ovelha errante, mais do que as 99 que vivem num plácido lugar, pastor. É nutrir a esperança, o ideal de quem semeia, e com a santa palavra os perdidos resgatar. É ser pastor, é com amor carregar o fardo alheio, e com a alma ferida e o coração entristecido, nunca reclamar. Essa foi a resposta que eu achei para ser pastor.
que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao Rei eterno e imortal, Invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Boa noite, amada igreja, graça e paz. Boa noite aos pastores, convidados. Obrigado também aos visitantes e amigos que estão aqui conosco nesta noite tão maravilhosa. Antes de dar continuidade aqui, eu quero deixar uma palavra para vocês, pastores, pastor Fernando, que está em Salmo 125:1, que fala assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Um versículo fácil de ser memorizado, que está em cânticos. Até muitas vezes, pastor Fernando, ele é fácil até de ser praticado, mas tem momentos da nossa vida que ele não é tão fácil assim. Há momentos da nossa vida que viver esse versículo requer de nós muita fé, muita busca da direção do Espírito Santo para que essa palavra ela brote do nosso coração e faça nós vivermos essa verdade, mediante algumas lutas que a vida nos impõe. Mas glória a Deus por isso, porque
a gente tem experimentado este cuidado de Deus em nossa vida. E é por Ele, através do Espírito Santo, que a gente tem a alegria de viver a palavra de Cristo, não apenas na memorização ou na leitura da palavra, mas na experiência de vida com Cristo. Amém, igreja? Quero convidar aqui o pastor Alípio, para que venha trazer uma palavra da diretoria da Convenção Batista do Estado de São Paulo. Segunda vez que eu estou com o pastor Alípio, prazer tê-lo aqui conosco. Queridos, serei breve, muito do que gostaria de falar. Falei no sermão, mas preciso trazer aqui uma palavra institucional e agradecer a essa igreja por tantos anos de parceria, de caminhada, e dizer que nós sonhamos e temos essa igreja como mais uma parceira, nós sonhamos que a nossa denominação seja muito mais forte em São Paulo, agindo na área missionária, com muita coragem e determinação para enfrentar os novos desafios que se colocam à nossa frente, com uma força muito grande. Nós estamos colocando uma força muito grande nos trabalhos de capelania. Queremos, no bom sentido, invadir as escolas, hospitais, presídios e tantas outras possibilidades de capelania com a palavra de Deus. Entendemos que, neste momento, a ação de capelania, ela cumpre a tarefa de missão urbana. E para nós, hoje, para o nosso estado, na nossa visão, é a grande necessidade. Eu parabenizo, representando a convenção, a igreja pela escolha do pastor Fernando. Um homem íntegro, correto, que ama a Deus e tem servido a essa igreja há tantos anos. Julgamos ter sido uma decisão muito assertiva, haja visto que os irmãos já conheciam o pastor e caminhavam com ele, conhecem com certeza todas as virtudes e também os defeitos do pastor, quem não os tem, e fizeram uma decisão muito assertiva. Termino dizendo que a Convenção Batista do Estado de São Paulo está à disposição dos irmãos, de cada irmão, que a convenção é sua, ela não é minha. A primeira palavra no Estatuto da Convenção é servir. Então, os irmãos se sirvam da convenção. Eu sou funcionário de todos vocês, trabalho para todos vocês, e quero que as demandas e desafios que Deus plante no coração de vocês, por favor, tragam a convenção. E nos ajude, fazendo uma coisa que eu tenho pedido em todo lugar que eu passo, nos ajude com as críticas. Elas nos ajudam a enxergar onde podemos melhorar. Que Deus abençoe e parabéns pela posse do pastor de vocês e família. Agora eu quero convidar que venham até aqui em cima o pastor Fernando e sua família, por favor. Também convidar o pastor Sérgio para que venha orar pela vida do pastor Fernando e sua família. Muito bem, que família bonita, né? Em primeiro lugar, minha palavra de gratidão a Deus pela vida do Fernando. Nós, como Ordem dos Pastores, estamos felizes pela sua posse e, como a gente sempre fala, estamos juntos. Tá? Mas eu não quero fazer esse momento, eu quero convidar todos os pastores para subirem aqui. Eu ia falar, não deixa descer, mas sobem todos os pastores aqui, por gentileza. Todos os pastores. E com a permissão do Fernando, eu me sinto muito honrado em poder fazer essa oração, mas eu quero dar o privilégio a alguém que tem um tempo mais de caminhada do que eu. Tá? Então, quero pedir aos pastores que subam aqui, rapidamente. Pode ser os bonitos e os feios também. Né? E nós vamos orar agradecendo a Deus por sua vida, pelo ministério que o Senhor já tem feito através da sua vida. A Igreja Betel é referência para nós. E nós amamos você, Fernando. Estamos aqui como amigos, como servos e como irmãos. Tá? Estamos juntos. Saiba disso. Família, estamos juntos.
E aí eu quero dar essa honra ao pastor mais novinho aqui da turma. Pastor Gerson, o senhor vai orar pela vida do seu pastor e amigo, pastor Fernando. Não estava preparado para essa. Igreja, vamos nos colocar em pé. E se você crer na imposição das mãos, a autoridade não é nossa, do Senhor. Nós queremos convidar você a impor as mãos sobre a família pastoral. E os pastores aqui presentes também. Amém. Oremos ao Senhor. Deus eterno, Deus de toda graça, Deus que nos amou de maneira plena, completa, amor que não é temporal, atemporal, amor eterno. Louvamos o Teu nome, ó Deus, por este momento, que não é momento apenas preparado por nós, mas preparado sim, ó Deus, pelo Espírito Santo de Deus que dirige a nossa vida, que nos dá inspiração, que nos dá, ó Deus, a segurança, o sentimento, Pai, de termos posse da Tua palavra em nosso viver. E como já disseram o Teu servo, Pai, irmão Paulo, na vida, não somente de viver, mas na vida prática, na vida, ó Deus, de cada momento, qualquer que seja o momento que o Teu servo, que os Teus servos, que os Teus discípulos, que os Teus ungidos, ó Deus, venham passar, mas, ó Deus, tendo na prática a Tua palavra, porque ela é a nossa regra de fé e prática. Agradecemos-te, ó Deus, por esse momento tão sublime, esse momento, Pai, tão inspirador, esse momento, Pai, que temos a alegria tão transbordante em nosso coração, quando podemos, Pai, impor as nossas mãos, que não tem poder, que não tem valor, jamais, mas, Senhor Deus, a autoridade do Teu Santo Espírito, de pôr, ó Deus, sobre os Teus servos, e em especial, ó Deus eterno, em nome de Jesus, impomos as nossas mãos sobre a vida, sobre o Teu servo, ó Deus, pastor Fernando, esse Teu servo, ó Deus, que entendeu e que obedeceu o Teu chamado, ainda tão na sua juventude, mas agora, ó Deus, toma posse, ó Deus, não só da vontade pessoal, individual da igreja, mas na vontade do Teu Santo Espírito. Rogamos-te, Senhor amado, Deus eterno, como Tu preparaste, Tu ungiste, Pai, o Teu servo, dele a sabedoria. Dele, ó Deus, a humildade, mas dele também, Senhor, a força, a coragem para, ó Deus, com sabedoria e poder, seguir demandando, Pai, contra os maus tempos, contra as coisas, ó Deus, que se opõem ao Teu reino e também, Pai, ao ministério que é Teu. Abençoe, ó Deus, o Teu servo, pastor Fernando. Sê com ele, ó Deus, em todo momento, porque assim como Tu foste, ó Deus, com todos aqueles que Tu colocaste para dirigir o Teu rebanho, desde o Antigo Testamento, desde a antiga história, também, ó Deus, é Tu que tem posto o Teu servo, dele a Tua unção, Pai. Abençoe com ele, Senhor, a sua família, a esposa, Pai, o seu casal de filhos, Senhor, para que eles tenham, Senhor, entendimento dado pelo Espírito Santo de que o seu pai, o seu marido, Pai, foi chamado pelo Senhor. E ele tem, Pai, um motivo específico e uma obediência singular de servir ao Senhor, mesmo que desagrade a esposa, mesmo que desagrade aos filhos. Mas, ó Deus, dê o entendimento do Teu Santo Espírito para esta família, a fim de que eles possam juntos engrandecer o Teu nome, fortalecer a Tua igreja e ganhar muitas almas para Jesus. É a nossa gratidão, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, agora e para todo sempre. Amém. Obrigado. Vocês sirvam o Senhor com alegria.
Antes dos colegas descerem, eu queria pedir para o pastor Carlos Inácio, presidente da nossa subsecção aqui da Ordem, também se tem uma palavra, não apenas a mim, mas aos colegas pastores. O que nós poderíamos falar nesse momento? Que Deus abençoe seu ministério grandemente. Que o Senhor o colocou aqui, o Senhor vai sustentá-lo e a igreja vai ser grandemente beneficiada pelo seu ministério. O nosso desejo é que o irmão seja para a igreja uma resposta de Deus. Aquilo que os irmãos ansiaram, tiveram anseio nos seus corações, que eles possam estar tendo uma resposta aí da parte do irmão no exercício do ministério. E que nossos pastores, primeiramente, o nosso agradecimento, né, pela presença maciça dos pastores aqui, numa segunda-feira, e que Deus os abençoe também, em nome do Senhor Jesus. São minhas palavras. Amém. Obrigado, queridos. Depois eu recebo o abraço de todos vocês, mas já sinto-me já amado por todos. Aprender a lidar com as emoções tem sido algo que, nesses últimos dias, eu tenho me dedicado a tentar aprimorar isso em minha vida. Emoções boas, principalmente, porque elas provocam, muitas vezes, em nós, uma reação prazerosa, e às vezes tentamos traduzir e nem sempre conseguimos. Ao longo desses dias, coube-me muitas reflexões, muito tempo em oração, muito tempo buscando a direção de Deus, até mesmo para o que falar num momento como este. E eu quero aqui externar uma palavra, a qual eu procurei também escrever, para que as minhas emoções não venham gerar em minha mente alguma confusão e eu acabe não conseguindo expressar um pouco da grande alegria que todos vocês estão me proporcionando e proporcionando à minha família. Há pouco mais de 21 anos atrás, eu e a minha família, após encerrarmos o nosso ciclo de membresia na Igreja Batista Nova Gileade, iniciamos o processo de buscar uma nova igreja para congregarmos. Visitamos algumas igrejas batistas, inclusive a Betel, pois na época a minha sogra já era membro aqui da Betel. Por isso que é bom ter sogra, né, gente? O conflito da decisão sobre qual igreja congregar estava em curso no meu lar. Eu desejava servir e congregar numa determinada igreja, enquanto a minha esposa, Sônia, e o nosso filho Eduardo desejavam congregar na Betel. Eu relutei muito para vir para Betel, em razão da igreja onde congregávamos ser uma igreja pequena, e lá
eu estava acostumado a servir em diversas áreas, quer na introdução, na limpeza, na manutenção predial, no evangelismo, com os jovens, na área da sonoplastia, escola bíblica, enfim. A minha argumentação para não vir para Betel era que numa igreja grande eu não teria lugar para servir e Deus não havia me chamado para ficar sentado num banco. Minha esposa, ela contra-argumentava, dizendo que talvez fosse o tempo de ficar um período sentado no banco para descansar e aprender. Depois de muita resistência, aceitei o convite para conversar com o pastor Dálfines, na época pastor da Betel, e a dona Sônia estava por detrás disso. Eu não sabia. Após orarmos, eu entendi que a minha família estava feliz na Betel. Logo cedi e resolvi pedir a nossa carta de transferência para Betel. E desde o dia que eu cheguei na Betel, eu fui graciosamente acolhido por vários irmãos amados aqui dessa igreja. Diáconos como Estênio Stetter, Raquel Roverso e tantos outros que me acolheram e começaram a me amar. O destaque é que desde o momento em que o meu coração se voltou para congregar com os irmãos aqui na Betel, eu nunca deixei de servir. Aprendi que aqueles que desejam servir a Cristo sempre terão espaço na casa de Deus. Servir fielmente a Deus, esse é o desejo do meu coração a partir do momento que a graça de Jesus me alcançou. Como pastor, eu entendo que sou humano, sou pecador, sou limitado, fraco e não possuo todos os dons espirituais. Por isso, eu creio que somente em total dependência da graça, misericórdia e poder do Espírito Santo de Deus é que conseguirei concluir a minha vocação pastoral. Não esperem de mim, Fernando, aquilo que somente Jesus Cristo pode dar a vocês. Mas esperem de mim ser um homem de família, comprometido com Deus, com Sua palavra, com a oração. Esperem de mim um companheiro de fé nessa jornada rumo a Jerusalém celestial. Creio que a igreja pertence a Jesus Cristo. Ele é o cabeça e o Senhor da igreja. Creio que a igreja de Jesus Cristo é maior que um pastor. Creio que pastores, líderes e membros de uma congregação de fé passam, mas a igreja de Jesus permanece para sempre. Creio que a minha família é o meu primeiro e principal ministério. Como pastor, entendo que cuido do rebanho de Jesus Cristo, o Supremo Pastor. O rebanho é de Cristo, os irmãos são de Cristo, eu sou de Cristo, nós somos de Cristo. E a minha função é pastoreá-los e prepará-los para glorificar a Deus e para servi-lo em toda boa obra. Creio que pastoreio uma igreja e não um grupo. Por isso, nessa jornada, carecerei muito de uma dose transbordante do amor, misericórdia, longanimidade, orações e cuidado dos irmãos para comigo e minha família. Nessa minha fala, eu também desejo manifestar meus agradecimentos. Primeiramente, eu agradeço a Deus por sua graça um dia ter me libertado das trevas e me conceder o privilégio de servi-lo no ministério pastoral. Agradeço aos meus pais por seu amor e cuidado por mim. Agradeço a minha esposa e aos nossos filhos, Eduardo e Giovana, por serem meus maiores incentivadores e apoiadores no ministério.
Agradeço aos meus familiares e amigos por sempre cuidarem de mim. Agradeço a Deus pela vida dos pastores que me antecederam no pastoreio da Igreja Batista Betel e de quem recebo um santo legado. Homens de Deus, homens notórios, como o pastor Tessebegbe, pastor José Furtado de Mendonça, pastor Silas Melo, pastor Dalfine Serra Braga, pastor Antônio Mendes Gonçalves e pastor Guilherme de Amorim Ávila Jimenez. Agradeço a toda a junta diaconal da Igreja Batista Betel, aos ministros, em especial a minha colega de ministério, ministra de música Damaris. Muito obrigado. Muito obrigado, irmã Damaris, por estar caminhando ao lado. Tem sido um privilégio poder servir ao seu lado e ao lado da sua família. Agradeço aos líderes, a tantos líderes de ministério dessa igreja com os quais tenho aprendido a servir. Agradeço aos membros da diretoria, a diretoria atual, a diretoria passada. Obrigado. Muito obrigado pela caminhada de fé, pelo respeito e pela confiança. Agradeço também a equipe administrativa e todos os funcionários da Betel que ao longo de todos esses anos sempre me trataram com muito respeito e amor. Agradeço aos colegas pastores presentes. Confesso que fiquei surpreendido com tantos colegas pastores. Obrigado por vocês estarem aqui no dia da folga de vocês, onde poderiam estar com seus familiares e estão concedendo alegria para o meu coração, para Betel, e participar desse momento também tão significativo. O desejo do nosso coração era proporcionar a todos vocês, pastores, esse cuidado, a alegria que vocês proporcionam a todos nós de servir. Agradeço a diretoria da Ordem dos Pastores Batistas do Estado de São Paulo, na pessoa do senhor presidente Sérgio Moreira e todos os seus pares. Agradeço também a Ordem dos Pastores Batistas de São Paulo, subsecção norte da capital, na pessoa do pastor Carlos Inácio e todos os seus pares. Agradeço a toda a diretoria e liderança da Convenção Batista do Estado de São Paulo, na pessoa do seu diretor executivo, o pastor Alípio, a quem também tive a honra de poder ouvir a ministração da Palavra de Deus juntamente com todos nós. Obrigado, pastor Alípio. Sei que muitos de vocês fizeram um grande esforço para estar aqui nesse dia, e só posso desejar que Deus os recompense, porque vocês proporcionaram ao meu coração uma alegria indizível nesse momento. Eu agradeço também a cada irmão que ao longo de todos esses anos tem me encorajado a permanecer firme e constante na obra do Senhor. Agradeço também aos irmãos e amigos presentes, e em especial aos vários irmãos que se dedicaram, direta ou indiretamente, para que essa celebração a Cristo Jesus pudesse ser realizada. Eu compartilhei no último dia 15 que muitas palavras fortaleceram e encorajaram o meu coração. Em meio a tantas lutas, em meio a tantos obstáculos, eu ouvi muitas palavras que me encorajaram de irmãos que foram pontuais. Creia nisso, Deus usou cada um de vocês. Houve momentos de inquietude na minha alma, e às vezes tocava uma mensagem no celular, uma oração. Irmãos queridos que acordavam, que oram ao lado da sua esposa, e me faz a alegria de compartilhar orações.
Irmãos que mandam palavras do tipo, pastor, não se mandaram palavras do tipo, pastor, não se preocupe. Pastor, fique firme. Pastor, a igreja está contigo. Pessoas que falaram palavras porque o coração estava envolvido com muitas coisas. E alguns falaram palavras especiais, como, pastor, o dia da sua posse será um culto muito alegre e festivo para a honra e glória do Senhor. E se cumpriu essa palavra. Por fim, eu externo um agradecimento especial à Igreja Batista Betel. Igreja que há 21 anos atrás acolheu a minha família. Investiu em meus estudos quando eu ainda era seminarista. Igreja que solicitou o meu concílio. Igreja onde eu fui ordenado pastor. Igreja que me convidou para ser pastor auxiliar, onde servi nesses últimos 15 anos. E nesses últimos dias, 21 anos após ter me recebido como membro, eu recordo-me da época que não desejava congregar com os irmãos, temendo a possibilidade de ficar sentado num banco, encostado e não servir a Deus. 21 anos depois, eu recebo uma nova honra. De ser convidado por essa igreja para assumir a função de pastor titular. Concluo a minha fala com duas citações, a qual eu mencionei no último dia 15. A primeira citação está no estribilho do hino vitorioso 471 do cantor cristão. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. A segunda citação é o texto bíblico que tem me acompanhado desde o dia do meu chamado. Que encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. A Deus toda a glória. Quero convidar o coral aqui à frente. Estaremos cantando uma música que fala, não falhará jamais. Estaremos cantando com esta convicção que o Senhor Jesus não falha, nunca.
quando eu precisar, nunca o Senhor me deixará, não falhará jamais. Cantarei ao meu mestre, agradecendo todo o poder que Ele me dá. Cantarei sua graça, o seu amor eu canto e o quanto Ele me quer. Ele é meu rei, eu louvo, nunca faltará. E quando eu precisar, nunca o Senhor me deixará, não falhará jamais. Meu Deus é capaz de me libertar. Eu sei que me guarda na tribulação. Quando a vida aqui se findar, vou para o lar que Cristo foi preparar. E quando eu precisar, nunca o Senhor me deixará, não falhará jamais. Cantarei ao meu mestre, agradecer todo o poder que Ele me dá. Cantarei sua graça, o seu amor eu canto e o quanto Ele me quer. Ele é meu rei, eu louvo, nunca faltará. E quando eu precisar, nunca o Senhor me deixará, não falhará jamais. Libertou Moisés das mãos do vil rei Faraó, livrou seu servo Daniel na cova dos leões. Quando eu penso nas coisas que fez, tenho certeza que jamais falhará. E quando eu precisar, nunca o Senhor me deixará, não falhará jamais. Não falhará, meu mestre, agradecer todo o poder que Ele me dá. Cantarei sua graça, o seu amor eu canto e o quanto Ele me quer. Ele é meu rei, eu louvo, nunca faltará. E quando eu precisar, nunca o Senhor me deixará, não falhará jamais. Não falhará, não. Não falhará, não. Não me falhará, não. Não me falhará, não. Não falhará, não. Não me falhará, não. Meu Deus nunca falhou e jamais falhará. Não falhará, não. Eu sei em quem confio. E quando eu precisar, nunca o Senhor me deixará, não falhará. Jamais. Amém.
com essa mensagem para nós de esperança. Deus não falhará jamais. Que você, querido colega pastor, que passa por qualquer momento da sua vida de adversidade, lembre-se, Deus ele não falha. Deus não falhou contigo. Deus não falhará com você. Digo o que me foi falado a todos vocês, colegas pastores. Sejam fortes e corajosos, pois Deus é com vocês. Eu vou pedir para que apenas os pastores se coloquem de pé e nós iremos orar por vocês, como igreja. Queremos encerrar esse culto clamando pela vida de vocês, pelas igrejas de vocês, para que Deus, de uma maneira poderosa, os fortaleça, para que Deus supra vocês com toda a capacidade necessária para o enfrentamento das lutas. Ao seu lado deve ter um colega pastor. Isso também nos ensina que nós precisamos andar juntos, fortalecer um ao outro. Vocês são preciosos para nós, igreja, são preciosos principalmente para Jesus. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer pela honra que o Senhor nos concede de sermos, ó Pai, cooperadores da Tua obra santa. O Senhor nos chamou, o Senhor nos vocacionou, o Senhor tem nos dado, meu Pai, essa honra de ministrar a Tua palavra ao Teu rebanho. Eu peço agora que o Senhor visite cada pastor que aqui se encontra. Cada pastor tem uma história, tem feridas, ó Pai, de lutas contra lobos, contra ursos, leões. Alguns pastores aqui têm cicatrizes, ó Pai, horrendas, porque, ó Pai, as mordidas dos lobos ferozes vieram sobre ele, mas o bálsamo do Senhor veio curando cada uma dessas feridas. E se alguém está com alguma ferida aberta, em decorrência desses lobos, que o Senhor nesse momento esteja derramando o Teu bálsamo curador sobre essa vida. Que cada pastor aqui, meu Pai, receba do Supremo Pastor o ânimo, o encorajamento necessário para, meu Pai, aplicar aquilo que foi ministrado ao nosso coração, enfrentar com coragem os inimigos da fé, os inimigos da cruz de Cristo. Que o Senhor abençoe seus lares, que não haja falta, meu Pai, do pão, do amor, da alegria, em cada lar aqui, meu Pai, representado por cada pastor. Que haja, meu Pai, porções dobradas nos celeiros de cada um dos Teus servos. Que o Senhor cuide deles, ó Pai, de uma maneira especial, dando os mimos necessários e o encorajamento necessário para cada um desses Teus filhos. Nos momentos da indecisão, nos momentos, meu Pai, sombrios da nossa jornada, que possamos lembrar, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor é o nosso pastor. Que cada um, meu Pai, possa ter a sua alegria renovada no Senhor, o fervor, ó Pai, de pregar na ousadia e na autoridade do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor, meu Pai, dê alegria ao nosso coração ao ler a Tua palavra e vibrar com a Tua palavra. Senhor, tire de nós as distrações, tire de nós, ó Pai, aquilo que nos impede de servir ao Senhor e que tem roubado um tempo de qualidade com o Senhor. Tire de nós, ó Deus.
Tire de nós também, meu Pai, aquilo que não te agrada, purifica-nos, santifica-nos, ó Deus. Abençoe os nossos lares, abençoe a família de cada pastor, seu casamento, seus filhos, netos, bisnetos, guarde cada um deles, para que eles vejam, meu Pai, em cada um de nós, teus servos, o exemplo para o rebanho, o exemplo de fé, o exemplo de servos do Senhor Jesus. Que agora, meu Pai, ao retornarmos para o nosso lar, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor resplandeça sobre nós a tua face, que o Senhor, por intermédio do teu Santo Espírito, nos dê, ó Pai, a proteção, a sabedoria e a direção. Dá-nos uma semana abençoada e abençoe teus filhos, teu povo, a tua igreja que se espalha por toda a face da terra. Em nome de Jesus, eu rogo por essas bênçãos e intercedo em favor, ó Pai, dos meus amigos, dos meus irmãos, a qual eu me coloco também como um destes que suplica por Ti, por todas essas bênçãos, a qual eu acabei de suplicar ao Senhor em Tua divina e santa presença, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a você, querido pastor, e se você está perto de um pastor, dá um abraço apertado nesses homens de Deus aí, dê uma palavra para ele de fé, de encorajamento, e enquanto você recebe essa palavra, o coro Betel, esse coro lindo, estará nos despedindo com mais uma expressão de louvor. Beijo no coração de vocês.